Deixar uma palavra nessa tarde que está aqui, Provérbios 5, que fala sobre o perigo da imoralidade. Que diz assim: Filho meu, esteja atento à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os teus ouvidos, para guardares todos os meus conselhos, e para que os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, e agudo como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos se firmam no inferno, para que não observe a vereda da vida. As suas andanças são errantes e não conhece. Se fores sábios, para ti serás sábios, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Toda a honra e toda a glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, onde Ele vem nos falando, né, sobre a imoralidade, sobre aqueles que gostam, né, de deixar, são casados muitas vezes, né, aonde vem a trair a sua esposa, a sua companheira, né, aonde vem a olhar para outras mulheres estranha, né, estranha, que são, quer dizer, tão longe, né, da presença de Deus, tão longe do Espírito Santo, estão ali errantes, né, no mundo, são fazendo coisas que não agradam os olhos do Senhor, né, e muitas vezes os maridos, né, os namorados, muitas vezes os olhos puxam, né, porque essas pessoas assim chegam, né, conquistam, ficam ali conquistando, ficam, né, e aí é onde muitas vezes vem a errar, né? Estão ali bem com a sua esposa em casa, estão bem com as suas namoradas, né? Estão bem com a sua companheira. E os olhos muitas vezes o inimigo vem a tocar, né? Puxar os seus olhos para aquelas errantes, para aquelas que estão longe do Espírito Santo, estão longe, né, de Deus. Aonde tira a atenção, né? Muitas vezes do homem, né? Aonde o homem vem atrair a sua esposa, vem atrair a sua namorada. E venha ficar presas, né? Venha ficar presos pelo laço do inimigo, né? Porque ele joga o laço e muitos caem, né, nesse laço. Então a palavra é para mim e é para ti, né? Porque a palavra, ela corta que nem uma espada de dois gumes, né? É para mim e para ti que tá ouvindo nessa tarde, né? Então nós temos que cuidar para onde nós vamos, né, olhar, né, os nossos olhos, deixar o diabo nos cegar, né, muitas vezes, ali com as suas malícias, com as suas encantamentos, né, porque Sansão também foi conquistado através do amor, né, de uma mulher estranha que se fazia de conta que amava ele, mas ela queria, na realidade, ela estava sendo paga para que ele viesse, né, perder o dom que Deus tinha dado para ele, perder, né, a força que Deus tinha dado para ele, através do amor também, né, assim ele tenta entrar na minha, na tua vida nessa tarde, né, fazer que nós viemos errar, viemos, né, cegar na presença de Deus, e muitas vezes trair aquela pessoa, né, que está contigo, né, a tua esposa, a tua namorada, né, por causa da mulher estranha, né, e vem usado por ele, entra mesmo na vida, conquista aquele coração, né, e lá na frente, é como diz a palavra, é abismo, né, é caminho que leva para a morte, aonde o Senhor não está, né, no meio.
como diz na palavra, aí tem que aguentar até o fim, né? Quem vai suportar é a própria pessoa que fez aquela escolha, né? Fez aquela escolha errada, deixou o inimigo entrar nos seus ouvidos, nos seus olhos, né? Achando que era muito bonita aquela conquista, aquela, né, ali deixar sua mulher, deixar sua namorada, e lá na frente é abismo, onde diz a palavra nessa tarde, né, que as suas andanças são errantes, né, e não conhece a Deus, né, e aí vem a levar, né, a pessoa a perder, né, a sua esposa, a sua namorada, e ficar, né, achando que é amor, né, que é conquista daquela pessoa, e lá na frente ela vem te levar para o abismo, né, caminho da morte, aonde o Senhor não está, né, e muitos casamentos, né, pessoas que estavam bem, muitas vezes com a sua esposa, com a sua namorada, e deixaram o inimigo cegar, né, e lá na frente o caminho leva à morte, porque Deus não está ali, né, Deus deixou o casamento para respeitar a sua esposa, respeitar o seu marido, né, ser carne da sua carne, osso do teu osso, né? Um ajudando o outro, ajudando, né? Nos afazeres, ajudando no trabalho, né? Ali em união, e muitas vezes entra, né? Uma mulher estranha, né? Que não serve a Deus, serve outros deuses, muitas vezes, né? Aonde vem a deixar a pessoa perdida, cego e surdo, porque é um laço do inimigo, né? Onde o laço entra, ele laceia, né? Ele deixa a pessoa surdo, cego, amarrados, acorrentados, né? Que não tem como sair mais ali, porque Deus não está naquilo ali, né? E muitas vezes vem o caminho da morte, onde o Senhor não está ali, né? Como diz na palavra. Então ele diz essa tarde, usa a minha inteligência, né? Inclina os teus ouvidos para mim, né? E ouve o conselho que o pai dá, né? O pai diz não faz, não vai, né? Muitas vezes o filho está bem, né? A família está bem ali e passa a achar que é um apaixonamento, muitas vezes lá na rua, né? Achar que conquistou, que vai viver, né? Com aquela pessoa a vida inteira, e às vezes é só um laço do inimigo, onde queira tirar tudo que a pessoa muitas vezes tem, né? Muitas vezes interesse em dinheiro, muitas vezes interesse em materiais, né? Aonde vem a deixar a pessoa no abismo, né? Sem nada, muitas vezes, e sem Deus, né? Tá junto ali, aí vai ter que suportar, como diz a palavra, né? Vai ter que aguentar, porque Deus não estava naquilo ali. Deus avisou, né? Deus avisa, e muitas vezes a pessoa vem a deixar ser laceado, né? Por inimigo. Então ele diz essa tarde, dá ouvido, né? Usa a inteligência, a sabedoria que Deus te deu, né? Porque Deus nos dá sabedoria, Deus nos capacita, Deus nos ensina. E muitas vezes nós viemos cair no laço para os nossos próprios olhos, nossas própria vontade de achar, né? Que estamos certos naquilo ali, que aquilo ali é de Deus, né? E é um laço do inimigo muitas vezes. E isso todo dia acontece, né? Tem pessoas caindo porque não ouvem a palavra de Deus, né? Que Deus não tá naquilo ali. Deus está mostrando que não tá naquilo ali. Deixa a pessoa, né? Fala no coração, o Espírito Santo vem e fala, né? E muitas vezes a pessoa fica teimando, que é, né? Apaixonada, os olhos pulam para fora, né? Achando que aquilo ali é real, né? E termina muitas vezes se quebrando, né? Perdendo tudo. E aonde vem cair no abismo, né? No laço do inimigo ali, porque... E aí é caminho de morte, né? Aos seus pés desce para a morte, como diz na palavra, né? A pessoa desce com os seus pés para a morte, porque ali o Senhor não está, né? E os seus passos se firmam no inferno, né? Porque ali o Senhor não está. Ali quem está trabalhando é o próprio inimigo, né? Cegando a pessoa e jogando os laços, né? E muitos a gente vê por dia caindo nesse laço, né? E o inimigo está sempre jogando laço de dinheiro, laço, né? De achar que aquilo ali é certo. As pessoas, né? Às vezes se ilude e acha que aquilo ali é um prato, né? Que Deus está dando, e é o próprio inimigo
jogando aquele laço, né? Aquele prato, aquela bandeja, né? E a pessoa muitas vezes vem a se vender, vem deixar sua família, vem deixar seus filhos, né? Vem deixar sua namorada, muitas vezes se iludindo, né? Por um laço do inimigo, né? Porque ele tentou, né? O próprio Jesus. Imagina nós, né? Então nós temos que estar sempre vigiando, né? Orando, buscando, clamando, pedindo, né? Porque o Espírito Santo venha nos livrar e nos guardar, né? E se nós estamos crendo e confiando e sempre buscando, o Senhor sempre vai dar livramento, né? Mas para aqueles que na hora não pede a direção, né, de Deus ali, cai mesmo, que o laço é maravilhoso, né? A bandeja pros olhos, assim, chega a pular, né, para fora, acho que vai ser uma maravilha aquilo ali e termina caindo no abismo, né? Aonde o inimigo quer a ceifar muitas vezes aquela alma ali, né? Porque ele sabe que Deus não está ali, é ele, né, que está oferecendo, e a pessoa muitas vezes vem a cair, né, no laço dele na bandeja, porque ele tenta, né, de tudo que é jeito, é dia e noite ele tenta, né, é ele, os anjos dele, os capanga dele, né, usando os ouvidos, quem dá os ouvidos para ele aí também na terra, né, confrontando, caluniando as vidas das pessoas, inventando, né, fofoca, porque ele usa as pessoas, ele é espírito, né? Então ele entra, né, no corpo que está vazio, está longe de Deus ali, ele entra e, e joga o laço, né? E a pessoa às vezes vem a cair no laço porque acha que aquilo ali vai ser bom, né? Às vezes é dinheiro, às vezes é um trabalho, assim, né? Com dinheiro lá em cima, e às vezes é laço do inimigo que ele joga. Para os olhos nossos, muitas vezes é bom, né? Mas é o próprio inimigo laceando, né? E a pessoa fica presa e vem a cair num abismo, né? Que lá na frente aí terá que aguentar as humilhações, né? Porque Deus não está naquilo ali. Então foi escolha tua ou minha, porque a palavra também serve para mim, né? Então muitas vezes a gente vem a achar, né? Que vai ser maravilhoso, que vai ser bom aquilo ali e termina levando uma laceada do inimigo, né? Receba essas palavras nessa tarde, medite nelas, né? E confia no Senhor, que Ele nunca nos deixa só, mas o caminho Ele deixa livre, né? A pessoa que escolhe muitas vezes vem a cair no abismo por a sua própria escolha, né? E aí lá na frente nós viemos sofrer, né? Por a própria escolha, por nossos próprios olhos, achar que aquilo ali, né? O laço do inimigo jogando na nossa frente ali, venha, né? Achar que é uma coisa boa aquilo ali, venha deixar, né? Família, venha deixar filhos muitas vezes, né? Venha deixar de lado e venha cair naquele laço ali, onde venha perder muitas vezes casa, né? Venha perder os bens materiais, aí quando não tem mais nada, né? Tu fica no abismo ali e sem aquela pessoa que muitas vezes tu olhou, aquele trabalho que tu olhou, né? Saltou os olhos de alegria e achar que aquilo ali ia ser uma felicidade, ia ser, né? Que era de Deus que estava te dando e é o inimigo muitas vezes te laceando só para que tu venha cair, né? No abismo, porque ele sabe que ali Deus não está, né? Nessas mulheres, né? Como diz aqui na palavra, estranha, né? Que faz coisas estranhas, que Deus não está, né? Junto. Mas no momento que a pessoa se arrepender, Deus perdoa, né? O Pai, ele é amor, ele é perdão e também é justiça, né? Então receba essas palavras nessa tarde, medite nelas, né? Que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações, amém? Você que está aí, né? Talvez já laceado, né? Por o laço do inimigo, que venha se arrepender, venha se humilhar nos pés do Senhor nessa tarde, vai pro joelho, peça perdão, né? Conta, entrega os teus problemas tudo na mão do Senhor, né? Conta pro Senhor tudo, né? O que tu fez, o que tu tá passando, né? Que tu traiu ou que, né, que esteja passando por uma dificuldade assim, parecida, entregue nas mãos do Senhor, né? Que só Ele pode resolver, né? Porque coisas do mundo Ele não tá, mas no momento que a pessoa se arrepende, né? Abre seu coração, o Espírito Santo entra e começa a trabalhar. E dali vem a mudança, né? Que é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma, né?
Muitos e muitos nessa tarde, eu tenho certeza que estão passando nesse mesmo problema, que perderam casa, perderam família, né? Porque os olhos pulou para fora achando que ia ser uma grande coisa, né? Ia ser uma grande conquista e era laço do inimigo, né? Então retorna, né? Retroceda para os braços do Senhor, peça perdão nessa tarde, que o Senhor está pronto para perdoar, né? Ele nunca nos deixa só. Mas o caminho é livre, muitas vezes nós viemos decidir, né? A nossa própria decisão, achando que aquilo ali é de Deus e não é, né? Nós temos que pedir a direção para Deus. Enquanto Deus não deixar o nosso coração em paz, né? Dizer para nós que aquilo ali é dele, a gente não deixar os olhos, né? Pular para fora, como tem muitos, né, nessa tarde passando, né? Saudade da família, saudade dos filhos, muitas vezes, né? Saudade muitas vezes da namorada que dava certo lá atrás, mas foi, né? Trair, foi deixar os olhos por lá, achando que era mais bonita, que era mais isso, mais aquilo, né? E hoje estão arrependidos, né? Mas se arrepende aos pés do Senhor, que o Pai, né? Ele perdoa, ele muda, né? Ele restaura o casamento, ele restaura, né? Ele restitui. E se for preciso ressuscitar, ele também ressuscita, né? Porque ele é a vida, né? Ele é a vida eterna. Então, para ele nada é impossível. Amém? Receba essas palavras aí nessa tarde. Confie nele, né? E não desista. Continue lutando, clamando e buscando aí que o Pai, para ele nada é impossível. Amém?